Olá, eu sou o Thiago, plantonista de Química, e vou resolver com vocês o exercício 45 da página 299 do capítulo 2. Esse é um exercício de Química da frente 3 do livro PV de 2020. Nesse exercício, inicialmente nos é dada informação sobre a pressão parcial do gás oxigênio, sendo 2,1 vezes 10 a quarta Pascal, e nos é dito que isso é uma pressão parcial considerando o volume percentual do oxigênio como sendo 21%. Isso equivale a dizer que essa pressão parcial do O2 é 21% da pressão atmosférica total. Então, a partir dessa informação, nós podemos obter a pressão atmosférica em 100%, que equivaleria a 10 vezes 10 a quarta Pascal. Então, esse valor seria da pressão atmosférica total, e esse valor inicial apresentado pelo enunciado da pressão parcial de oxigênio, equivalendo a 21% da pressão atmosférica total. Nos é dito a seguir que há uma faixa tolerável da pressão de oxigênio para um ser humano, que é essa faixa de 1 a 6 vezes 10 a quarta Pascal. Então, essa é a faixa tolerável, valor mínimo e máximo que o ser humano consegue suportar, consegue ter a sua respiração saudável. No item A, nós temos um indivíduo a uma altura de 12 km, a uma altitude de 12 km, ele está numa cabine não pressurizada. Nessa altitude, nos é dita que a pressão externa é de 2,2 10 a quarta Pascal. Se essa é a pressão externa e essa cabine está não pressurizada, se nós lembrarmos que, por equilíbrio de pressões, a pressão interna tem que ser igual à pressão externa, nós já temos uma ideia de que nós vamos precisar que, dentro da cabine, haja essa pressão de 2,2 10 a quarta Pascal, que é a pressão externa. O exercício nos pergunta se, usando apenas O2, esse piloto consegue sobreviver. Então, vamos pensar por partes. O que isso quer dizer e como eu uso essa informação? Se eu usar apenas O2 para pressurizar a cabine, isso quer dizer que a pressão interna vai ser igual à pressão total de O2 lá dentro. Isso tem que ser igual à pressão externa, ou seja, a pressão de 2,2 10 a quarta Pascal. Essa pressão, que é externa, tem que ser igual à pressão de O2. Esse valor de pressão de oxigênio está dentro daquela faixa que nos foi apresentada anteriormente, que é a faixa tolerável, de 1 a 6. Você tem 2,2. Uma vez que a pressão de O2 dentro da cabine está dentro da faixa tolerável para o ser humano, então eu posso usar O2 para pressurizar a cabine e o piloto sobrevive. Então, esse era um exercício que você precisava lembrar da ideia de equilíbrio de pressões. Pressão interna de um ambiente tem que ser igual à pressão externa. E relacionar, então, esse valor da pressão externa à pressão total de oxigênio e lembrar da faixa tolerável que o enunciado nos deu mais cedo. Na sequência, no item B, nos é dito que agora o ser humano está a 40 metros de profundidade, onde a pressão externa é 5 vezes a pressão da superfície. Qual era a pressão da superfície? O enunciado não nos disse, mas nós já usamos da informação que nós tínhamos inicialmente para calcular a pressão atmosférica, que era de 10 vezes 10 a quarta Pascal. A partir disso, então, nós podemos saber qual é a pressão a 40 metros de profundidade, que é 5 vezes a pressão da superfície, sendo então 5 vezes 10 vezes 10 a quarta Pascal, igual a 50 vezes 10 a quarta Pascal. Nos é perguntado qual deveria ser a porcentagem em volume de gás oxigênio para que o indivíduo, nesses 40 metros de profundidade, respirasse O2 na mesma pressão parcial da superfície. Em termos de pressão parcial, nós podemos usar simplesmente, em termos de volume, perdão, nós podemos usar simplesmente a relação de pressões. Então, nós pegamos a pressão total, porque, de novo, tem que haver um equilíbrio de pressões aqui. Eu só consigo fazer a respiração se a pressão externa for igual à interna e depois o movimento dos pulmões. Então, igualei que a pressão tem que ser pressão externa. Coloco em cima a pressão de oxigênio que eu teria na superfície, que são os 2,1 10 a quarta Pascal. Como eu quero o valor em porcentagem, eu multiplico por 100 e obtenho então a porcentagem de 4,2%
de O2 em volume. Lembrando que, quando a gente fala de frações gasosas, a razão das pressões, a razão dos volumes e a razão de número de mols de um gás específico para o total sempre vai dar o mesmo valor percentual. Certinho? Então, esse era o exercício que você precisava usar da informação inicial para calcular a pressão atmosférica total, para utilizar aqui, e lembrar dessa ideia de fração molar, né? Dividindo a número de mol total pelo número de mols específico, ou, analogamente, a pressão total pela pressão parcial, a pressão específica do gás que você tem interesse, para descobrir a fração, ou no caso aqui, a porcentagem desse gás em volume. Certinho? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos!